Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que Jesus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham realmente um belo dia. Vamos à lição? E hoje é domingo, 3 de maio de 2026. A lição 6 de hoje, ela tem como título A Fidelidade de Daniel. A história de Daniel ela é maravilhosa, ela é fantástica, né? Porque ele foi realmente um grande herói da Bíblia, que ali no livro de Daniel, no seu capítulo 1, conta que o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele resolveu invadir ali Jerusalém, onde ali em Judá o rei era Jeoaquim, que foi lá no ano 605 a.C., e ele levou todo o povo cativo. Mas Nabucodonosor, como era um homem que conhecia bem as pessoas, né, e cada país, ele resolveu levar os jovens israelitas de classe assim nobre, de boa aparência, que eram as pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais sábias, né? E ele separou essas pessoas e levou para o seu palácio e deu cargos para elas ali trabalharem ali na Babilônia, devido ao conhecimento, né, que eles tinham do mundo, da ciência, eram pessoas somente dedicadas. E lá dentro do palácio, o rei Nabucodonosor resolveu realmente alimentar bem esses jovens, né? E ele resolveu dar iguarias que eram peculiares ali do palácio. Mas o Daniel, como era acostumado assim, ele era vegano, né? E ele acostumado com ervas e era um homem assim forte, e comia só vegetais, verduras, frutas, né? E Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e rejeitou, está lá em Daniel 1:8. E a Bíblia afirma que Daniel ele era bastante sábio, né, quanto a tudo, né, quanto à cultura, na alimentação, tudo que era de melhor, ele sabia de todo o conhecimento de ciências físicas, né? E Daniel, na Bíblia, é considerado um homem sábio, que está lá em Daniel 1:20. E também menciona que o Espírito de Deus estava nele, Daniel. Está lá em Daniel capítulo 4, versículo 9 e 18, Daniel capítulo 5, versículo 14 e Daniel capítulo 6, versículo 3. Esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte ligação com Deus, permanente, né? Uma pessoa conectada com o Senhor, ligada com Deus. E o rei Nabucodonosor teve um sonho assim terrível, né? Até que o seu semblante se mudou e ele não tinha ninguém que descobrisse o que ele havia sonhado e o que significava esse sonho. Ele ficou assim, perturbado por causa disso, né? E ele resolveu exterminar, né, com todas as pessoas que eram sábias, pessoas sátrapas, eram videntes, sortistas, né? Aqueles que tinham ciências ocultas, e todas essas pessoas, ele resolveu realmente cometer assim um verdadeiro morticínio, né? Matar a todos, ele resolveu matar a todos. Dessa classe assim dos sábios, né? Por eles não interpretarem seu sonho ao qual ele queria.
E ele, Nabucodonosor, ele sabia que isto era uma revelação. Tanto é que ele queria saber o que era essa revelação. E ao ser avisado de que o seu sonho poderia ser decifrado por alguém que estava ali, no caso ele mandou prender todos esses sábios, entre ele inclusive Daniel, seus três amigos, né? E quando ele soube que alguém ali poderia revelar o sonho dele, a interpretação correta, que no caso seria Daniel, ele manda chamar, e Daniel pediu um tempo e começou a orar junto com os seus amigos. E ao ser avisado de que Daniel poderia decifrar, ele aceitou sim essa forma, né, de como ele poderia decifrar essa interpretação, e deu esse tempo para o Daniel. E a Daniel foi avisado sobre isso, né, porque a pessoa que mencionou para o Nabucodonosor disse que ele era prudente e sábio, né, que está lá em Daniel 2,14. E isto veio assim como um fio de esperança, né, para o Nabucodonosor. E Daniel e seus companheiros, né, começaram a orar e pedir misericórdia divina para que essa revelação viesse, né, à tona, e que realmente Daniel pudesse realmente decifrar. Que está lá no verso 18. Então foi revelado o mistério para Daniel, numa visão que Deus aparece para ele à noite, que está lá no verso 19. E Daniel, então, tem essa resposta. E após realmente Daniel ter revelado para o Nabucodonosor o que era o seu sonho e tudo tal, Daniel se voltou em oração e louvou com gratidão por esse mistério ser revelado, reconhecendo a soberania divina, que a sabedoria realmente vem de Deus, e ele podia ter seus filhos, né, como Daniel, e que ele, Deus, ensina. Quando a pessoa é comprometida com ele, Deus dá sabedoria para as pessoas aprenderem. E assim, com essa história de Daniel, nós podemos aprender que Deus tem as soluções para nossos problemas, das nossas aflições, das nossas crises também. E nós devemos, após a resolução de tudo isso, agradecer, né, através de orações, tudo que Deus faz na nossa vida. E com o passar dos anos, assim, os reis que foram sucedendo e conhecendo Daniel, assim, pela sua sabedoria, o seu domínio de oração, e mostrou que realmente que é um homem de Deus, ele permaneceu ali naquele conselho real do palácio, e os reis foram indo embora e ele foi ficando ali. E Daniel se destacou tanto entre os pessoas que administravam ali o palácio, e dentre os sátrapas que existiam ali, pelas qualidades que ele apresentava, né? E que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino, né? Que está lá em Daniel 6,3. E tudo isso acontecia, né, porque Daniel era fiel a Deus. Porque ele não se achava nenhum erro no Daniel, nem culpa nele, porque ele é um homem realmente obediente, um homem disciplinado, que diz lá em Daniel 6,4. E apesar do forte ciúme, né, das tramas maldosas até de seus colegas, ele se manteve firme ao lado do Senhor, sempre buscando oração, que diz lá em Daniel 6, 5, 9. E é um exemplo para nós que nas aflições temos que buscar o Senhor. Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração permanente e contínua. E o que nós vemos aqui em Daniel capítulo 6, versículos 10 e 11, revelam como realmente era Daniel. Era um homem assim, de caráter, um homem de comunhão com Deus, consagrado a Deus, de conexão com Deus. E era um homem corajoso, né? Porque ele questionava, várias vezes ele questionou o Nabucodonosor, que era o rei, né? Ele contestava o mal. Daniel era disciplinado, perseverante, um homem de fé, porque mesmo diante de um decreto de morte, né,
ele se manteve tranquilo em oração para buscar a Deus a solução para isso. Mantinha o hábito de orar independente do que aconteceria. Orava 3 vezes por dia, quando era para pedir, como também era para agradecer a Deus. E sempre estava assim de joelhos, orando, prostrado com intimidade com Deus, Criador do Universo, mostrando a sua dependência total ao Senhor, né? E assim que nós também devemos proceder, né? Porque o mundo de hoje vive numa crise assim, de integridade, né? De falta de honestidade, sem precedentes, né? Não tem integridade nenhuma o mundo de hoje. E essa crise ela é um problema não só nos segmentos ali da política, né? Mas também dentro da família, da indústria, dos relacionamentos conjugais, no mundo de negócio e da vida financeira. O Brasil, em especial, presencia hoje uma falta de integração, uma falta de integridade moral incrível, né? Impressionante, falta de valores morais, né? Que até os poderes jurídicos, né? Aqueles que deviam ser o guardião da Constituição, estão envolvidos num monte de coisas, né? que deixa a gente assustado nos dias de hoje. E nesse ponto vale a pena nós estudarmos a Bíblia e ser pessoas honestas, íntegras, e refletir sobre a postura de Daniel, né, que foi um estadista relevante de um homem que teve uma conduta irrepressível, honesta, não se deixou se envolver com valores, com coisas que contaminam o homem, a riqueza e a alimentação, por exemplo, né? Ele cuidava da alimentação. E eu estou falando assim de um profeta, um dos grandes ícones, os heróis da Bíblia, que é chamado Daniel. Vejam, durante um período de 70 anos, Daniel serviu a vários reis durante os impérios ali, babilônicos e persas, e ao longo do seu início no exílio, junto com o povo de Deus, que nós vemos ali no capítulo 1 de Daniel, que o rei queria mudar o seu hábito de alimentar, ao qual que era saudável, né? Porque ele se alimentava de fruta, verduras e legumes, né? E que Deus havia ensinado para ele ser assim. E ele tomou uma decisão firme que jamais ele mudaria de comer outra coisa. Está lá em Daniel 1:8, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, que ele queria que Daniel comesse, achava que as pessoas ficam mais fortes assim. E o rei teve que realmente ceder e dar realmente ervas finas para ele, frutas, verduras, e foi constatado que eles são mais fortes que os outros, né? Ensinamentos que foram dados pelo Criador, que determinou o homem o que deve e o que não deve comer. E hoje em dia também é assim. O rei Nabucodonosor ofereceu iguarias como carne de porco, rãs, bebidas alcoólicas. Era isso que ele queria que Daniel comesse e bebesse. Lembrando que Daniel e seus 3 amigos estavam ali morando dentro do palácio, sob a tutela desse rei e demais. E eles tinham cargos ali, né, especiais. Foram jovens mais sábios que foram ali retirados de Jerusalém, escolhidos a dedo, através do rei Nabucodonosor, que invadiu ali, cercou Jerusalém e levou os cativos ali para a Babilônia. E lá em Daniel, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: ora, esses 4, no caso Daniel e mais 3 amigos, jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Está lá em Daniel 1:17. Ou seja, Daniel tinha dons a mais até do que os demais, né, para desenvolver. E o rei, conhecedor disso, deu cargos a eles dentro do palácio, eram pessoas de confiança do rei. E no segundo reinado de Nabucodonosor, no ano de 604 a.C., o rei tem um sonho terrível,
o seu espírito se perturbou ali, que diz lá em Daniel 2:1, e ele chama os seus magos, encantadores, para interpretar esse sonho, e eles não souberam, e ainda disseram que no mundo não havia ninguém que interpretasse. O rei ficou raivoso, enfurecido, irado, e decidiu então matar todos os sábios da Babilônia, que está lá em Daniel 12:14, inclusive estava incluso ali, né, Daniel e seus 3 amigos. O rei ia matar todos e os prende inicialmente. Porém, essas ameaças de Nabucodonosor foram respondidas pelos 4 hebreus com orações fervorosas, clamando a Deus para que ele intervisse e que decifrasse esse sonho do rei, e que foi feito através de Daniel. O texto bíblico informa que Daniel contou com a ajuda de seus 3 amigos em orar, em clamar, pedir misericórdia a Deus do céu, que está lá em Daniel 2:18. A Bíblia narra que Daniel era sábio, Daniel 1:20, porque o Espírito de Deus estava nele, está lá em Daniel 4, versículo 9-18. Além disso, Daniel era muito amado por Deus, pelo céu, que diz lá em Daniel 10:11. E esse é o retrato, né, de um homem fiel a Deus, que observava os estatutos e mandamentos do Senhor e mantinha um relacionamento de oração diária, 3 vezes por dia com o Senhor. Em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 23, a soberania de Deus sobre o universo, onde Daniel busca assim respostas em oração, se mostra aqui, se revela aqui, nesse sonho do rei Nabucodonosor, onde ele achou que seus servos de Deus são 10 vezes mais doutos. Foi o próprio Nabucodonosor achou que esses jovens eram 10 vezes mais doutos que os demais. Ou seja, uma pessoa que não acreditava em Deus achou que acreditava em Deus era 10 vezes mais doutos que os demais, que os encantadores e magos, que está lá em Daniel 1:20. E já em Daniel 2:20, o profeta louva o Senhor e disse que seja bendito o nome do Senhor da eternidade, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, mostrando que Deus está no controle do mundo, remove e estabelece reis, né? E é ele quem muda os tempos e as estações, que está lá em Daniel 2:21. Daniel reconhece que somente Deus revela os mistérios profundos que há no universo. E isso contrasta com os sábios babilônios que falharam nesse ponto, onde o poder só vem de Deus e de mais ninguém, que está lá em Daniel 2:22. E Daniel faz um louvor, uma adoração a Deus, e diz lá: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. Está lá em Daniel 2:23, depois que Deus decifrou realmente o sonho para ele, né, Daniel, para ele falar para o rei. Já em Daniel 6, versículo 10 e 11, o profeta, ciente do decreto real e de suas consequências como hábito, a Bíblia diz: como costumava fazer, subiu ao seu quarto a sós e diante de janelas que apontavam para sua terra natal, no caso Jerusalém, e longe dos olhos maliciosos que aguardavam com ansiedade por aquele momento, ele se ajoelhou e orou dando graças diante de Deus, está lá em Daniel 6:10. Assim, semelhante a esses 3 companheiros de Daniel, ele decidiu corajosamente ser fiel a Deus em todos os princípios, como fez Pedro e os demais apóstolos, que eles expressaram e falaram o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, que está lá em Atos 5:29. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Você viu que é sabedoria, que é entendimento? Tudo isto Daniel conseguiu lendo as Escrituras, buscando o Senhor em oração 3 vezes por dia. E Deus realmente deu essa sabedoria que ele precisava, e foi um homem reto, íntegro, que você possa fazer o mesmo. Que Deus te abençoe nesse novo dia,
que Ele possa dar essa sabedoria e entendimento para você, para quando você estudar as Sagradas Escrituras. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.